Olá a todos, sejam bem-vindos. Aqui hoje uma aula um bocadinho mais prática de cristais. Antes de começar, quero só fazer aqui um parênteses de uma coisa que me ficou por dizer. Relativamente a usarem as pedras convosco. Tentem não. Tudo o que é fibras plásticas, nylons, etc., bloqueiam a transmissão da energia das pedras para vocês. Daí, dessa forma, se estiverem envoltos em alguma coisa plástica ou de madeira, vai estar bloqueada o trabalho deles. E estarem a andar com eles ou sem eles é a mesma coisa. Devem sempre procurar estar o mais perto de vocês possível. Por isso, carteiras não é o mais indicado, convém ser um bolso, ou mesmo no sutiã. Conheço muitas amigas que metem no sutiã, pequeninas de preferência. E o ideal é arranjarem uns saquinhos, tipo estes de linho ou de algodão, colocam as pedras lá dentro e anda num bolso perto de vocês. Outra situação que também sei que algumas pessoas fazem é costurarem com algodão na parte de dentro das calças e fazem como se fosse um bolso da parte de dentro onde colocam as pedras e assim está sempre convosco e não há problema nenhum. Pronto, fica só este parênteses. Então, a aula de hoje vai consistir em elixires. Antes de passar à parte prática, eu quero dizer-vos que há várias formas de os fazerem. Temos formas indiretas e diretas. A direta eu não aconselho fazerem, primeiro porque não sabem a proveniência da pedra, principalmente com rolados, e podem ter-se sido rolados com químicos. E estamos a passar os químicos para a água que vamos beber depois, pode não ser saudável. Segundo ponto, se forem brutos, muitas vezes podem lascar, deixar detritos que nos podem ferir o nosso trato digestivo. Por isso, o método que eu aconselho são sempre os métodos indiretos. E dessa forma passo-vos então a explicar os métodos indiretos que existem. Com licença, vamos passar a ver aqui o que eu estou a fazer. Então, aqui temos um recipiente no qual a gente vai colocar água. Eu apenas uso água da fonte e vou retirar à fonte com recipientes de vidro, porque mais uma vez não quero que o plástico esteja envolvido em todo o processo de fazer um elixir. Então, o método que está aqui exemplificado, a gente enche isto com água, não é? Vai ficar aqui só um bocadinho, só para exemplificar, não é necessário estar cheio para o caso em questão. Peço desculpa, com licença. E temos aqui o recipiente com água, que nós queremos fazer o elixir. Temos as pedras com o qual queremos fazer o elixir. Neste caso estou a fazer para a garganta, o peridoto e a angelite. A angelite não pode estar em contacto com a água nunca, senão fica com este aspecto branco aqui. E nós queremos que ela continue assim azulinha, bonita, então aconselho-vos a não colocar nem na terra, nem na água. Tenham muita atenção. E então, tenho aqui as duas pedras que eu vou querer que estejam no elixir. Tenho duas pontas que vão estar a transferir energia daqui para dentro da garrafa. Deixar assim pelo menos 24 a 48 horas. Após estar feito, o ideal é lua cheia, à janela, lua cheia, e apanhar também ao nascer do sol, ou ao pôr do sol, ou ambos. Mas nunca ficar exposto ao sol. Apenas a radiação daquele momento em que o sol se põe e do momento em que o sol nasce. Única e exclusivamente. E assim temos o elixir pronto a ser bebido. Segunda forma de fazer. Eu retiro isto aqui. Este é o método que eu uso. É o método que eu mais gosto. E então, para isso, eu tenho estas pedrinhas pequeninas, que são os chips, como se costuma dizer.
atenção, num elixir é sempre necessário uma coisa, que é ter um quartzo. Porque o quartzo vai aumentar a potencialidade daquilo que nós estamos a fazer. Então, neste caso, utilizo sempre um quartzo, em primeiro lugar. Atenção, isto não é nenhum elixir específico, isto é meramente explicativo. Neste caso é uma aventurina e pode ser uma ágata cor de laranja, meramente exemplificativo. E vocês colocam isto dentro do recipiente e, como eu disse, espera-se exatamente o mesmo tempo como o anterior, no mínimo 24 horas, apanhar a lua cheia durante 1 ou os 3 dias, como desejarem, e um nascer de sol e um pôr do sol, para ficar completamente energizado e pronto a trabalhar connosco. Depois, terceiro método de elixires que vocês podem fazer. Tem uma taça, metem água, o recipiente onde vocês vão fazer o elixir, e agora vocês colocam as pedras à volta. Por exemplo, o quartzo, anteriormente, que agora até pode ser mais uma ou duas, tanto faz. Sim, mais umas pedrinhas verdes e outras aqui. E pronto, e é como anteriormente. Deixam ficar durante 24 a 48 horas, luz do sol, nascer de sol e ou pôr do sol e lua cheia. Sempre à janela, isto por o vidro. O vidro não impede a passagem, a transferência de energia. Ao contrário do plástico e da madeira que bloqueiam a passagem energética, o vidro não. O vidro é bom em termos térmicos, que nos protege dos temporais lá fora e etc. Mas em termos energéticos deixa passar tudo. Então utilizamos assim os dois recipientes e pronto. E acho que é uma boa forma também de fazerem. Agora vou-vos dar outra coisa muito interessante. Isto normalmente nunca ninguém ensina e é pouca literatura acerca disto, em livros então é muito escasso, que são sprays. Eu tenho aqui uma garrafinha onde vou fazer o meu spray e neste caso vou fazer um spray que toda a gente gosta muito, que é de proteção energética. E eu para este spray vou usar uma ponta ou duas de turmalina, duas pontas de... já estavam a passar à frente, duas pontas de quartzo e turmalinas. Eu neste caso fui buscar dois, mas o normal é um porque isto, como é muito estreitinho, eu prefiro meter 2 de cada do que estar a pôr só um. E então, o que é que nós fazemos? Tenho aqui já uma medida de água e água de Florida. Atenção, esta é a amarela, que é mesmo água de Florida. A outra, que é meio azulada, é quase metade do preço desta, mas é água do Colónia. E não é isso que nos interessa. O que interessa é isto. Outro parênteses também sobre a água de Florida. Tudo aquilo que vocês usarem para a água de Florida vai ficar contaminado para o resto da vida a cheirar a flores. Por isso, escolham um recipiente e usem esse recipiente para isso. Única e exclusivamente para isso. E então, só passar aqui a água. Isto com funil dá mais jeito, mas este também. Então, para isto é a água, da mesma da fonte, a turmalina,
as pontas e a mesma quantidade de água para a mesma quantidade de água de Florida. Eu gostava que vocês pudessem estar aqui a sentir este odor magnífico da água de Florida, que cheira mesmo muito, muito bem. E então, vocês podem ver, começa imediatamente a ficar branco. E agora, para terminar, vamos colocar 5 gotas de Vertiver. Vertiver é um óleo essencial que não cheira assim, não tem um cheiro muito agradável, daí temos de pôr água de Florida. E a colocar 5 gotas, isto vai demorar um bocado, eu se calhar não vou colocar, senão vai demorar muito tempo, porque isto é muito espesso, este óleo essencial. E para caírem 5 gotas é um desafio. Por isso fica aqui a intenção de colocar 5 gotas, que eu entretanto termino isto mais tarde. E vocês fecham isto e da mesma forma que fizeram com os elixires, lua cheia, nascer de sol e pôr do sol. E fica energizado e prontinho a trabalhar connosco. Para usar, basta borrifar no espaço. Só um segundo. Para usar é borrifar no espaço e caminharmos através da nuvem que ficou do elixir. Isto no fundo é um spray, mas é como se fosse um elixir. E outra coisa interessante é, por exemplo, eu para fazer as terapias uso sempre um colar de proteção, que eu neste momento não tenho aqui, que ele está a limpar, mas a intenção é esta. Vocês, são 3 pedras, é uma turmalina biterminada, isto é muito importante, eu já vos mostro outra que é radial, biterminada, que tem aqui, está terminada, aqui e nesta ponta. É uma pedra que não lasca, inteira, neste caso tem aqui que estava introduzida noutro sítio. Não precisa de ser assim tão grande, eu simplesmente fui buscar esta para vocês perceberem muito bem a diferença entre uma biterminada e uma radial. Estas aqui são boas para fazer os elixires, porque se partem com muita facilidade. Se eu chegar aqui com a unha, ela desfaz. Depois, então, esta pedra fica em baixo. No meio vamos colocar uma malaquite. Está aqui, é uma malaquite, que fica no meio. E para terminar, uma ametista em cima. Então ficam os 3 ao alto, em que fica a ametista em cima, a malaquite no meio e a turmalina em baixo. Mais ou menos assim, com esta configuração. Então, qual é que é o motivo disto? A malaquite tem a capacidade de puxar tudo para ela. Desta forma, todas as energias mais densas que estejam a ser libertadas durante todo o processo terapêutico vão ser absorvidas pela malaquite. A turmalina ajuda a enviar para a Terra, porque é uma pedra negra, extremamente enraizante e protetora, então a energia não vem para nós e é para a Terra. E a ametista em cima, para qualquer remanescente de energia que tenha ficado com a malaquite ou que esteja ainda à volta, ser transmutado pelo raio violeta. Desta forma estamos protegidos e continuamos conectados com a pessoa sem ter as energias que estão a ser libertadas a prejudicar-nos a nós, visto que muitos de nós que fazem este tipo de trabalho têm alguma empatia e podem estar a sentir coisas mais dolorosas no corpo, e desta forma evita-se essa situação.
Quanto a sprays e a elixires, usem a vossa imaginação. Há muita literatura sobre os cristais. Vocês informem-se, vejam qual é o motivo pelo qual vocês estão a fazer o elixir e façam-no à vossa vontade. A forma de os tomarem normalmente é com conta-gotas. Normalmente são 3 a 5 gotas antes de comer que se toma. Ou então, em casos mais agudos, vamos a supor que estamos a fazer um elixir anti-inflamatório. E neste caso a pessoa tem doença de Crohn. Temos pedras para os intestinos e temos pedras anti-inflamatórias. Nós podemos utilizar das duas formas todos os dias, não é? 3 a 5 gotas diariamente, depois do almoço e depois do jantar, e numa situação aguda fazer tomas extra de 3 a 5 gotas, sempre debaixo da língua, que é uma zona em que facilmente é absorvida e que passa para o resto do corpo. Agora, outro parênteses, porquê é que isto funciona e qual é o sentido disso? Há várias experiências científicas que comprovaram que a água absorve a informação energética daquilo que existe nela, seja minerais, seja o que for. A experiência científica que desenvolveram pegaram em células com HIV e puseram na água e fizeram diluições sucessivas daquelas células até que chegaram a um ponto em que se tinha a certeza absoluta que não existia uma única célula no recipiente de água. E mediram com aparelhos sensíveis a vibração que a água continha. E verificou-se que mesmo que não existisse célula alguma lá presente, a água continuava a ter a vibração que tinham as células com HIV. E o interessante disto é que fizeram essa gravação, enviaram-na para o outro lado do mundo, expuseram a água à vibração e eles conseguiram detectar que aquela água tinha a informação das células de HIV sem nunca ter estado em contacto com as células, simplesmente ao ouvir a informação energética que foi passada de um lado do mundo para o outro. E então dessa forma nós estamos a fazer isso com os cristais. Estamos a passar a energia que eles têm para a água e da água para nós, potenciando com a energia do Sol e com a energia da Lua, para dar mais energia e mais ênfase àquilo que nós estamos a fazer. Convém também, se depois do elixir está feito e energizado, fazer uma consagração como foi ensinado anteriormente. Eu, o meu nome, consagro este elixir para este fim. Que assim seja, assim é. E penso que por hoje é tudo. Fico-vos muito gratos pelos vossos comentários. Continuem a deixar dúvidas, que eu tenho todo o gosto em responder. E deixem sugestões, estejam à vontade, participem. Obrigado a todos mais uma vez.